aqui para fazer mais um vídeo resposta, e esse vídeo resposta vai ser sobre os cones trufados. Bom, como a maioria das perguntas foram sobre os recheios, eu vou começar por eles. A base de tudo é brigadeiro, então é leite condensado, achocolatado e margarina. Aí você vai substituindo o achocolatado por suco de saquinho, mas aí você vai colocando aos poucos e vai experimentando, porque, né, pode estragar a receita. E também uma opção é substituir o leite condensado por chocolate branco. E aí, pra quando o chocolate branco voltar à temperatura dele, ele não endurecer, você coloca creme de leite. Quando eu fazia, eu sempre deixava um dia antes que eu ia fazer os cones, os recheios prontos, e deixava eles na geladeira. E no dia que eu fosse rechear, eu deixava eles fora da geladeira para eles ficarem em temperatura ambiente e eles não ficam tão duros. E se eles continuassem duros, eu colocava creme de leite, tipo, pouca coisa, 2 colheres, 3 colheres. Então o creme de leite ajuda muito nisso. E aí mexia até ele ficar uniforme e depois era só rechear. Surgiram muitas perguntas do cone de bis também. O cone de bis, cada um tem uma receita. Então, tem gente que coloca o bis inteiro e completa com o próprio chocolate ou com brigadeiro. Eu cortava o bis em vários pedacinhos, quadradinhos assim, e aí colocava a quantidade que cabia dentro do cone e completava ou com chocolate ou com brigadeiro. Mas aí, quando você completa com chocolate, o cone fica um pouquinho mais caro, porque o que é caro mesmo para fazer o cone era mais as embalagens e o chocolate. Hoje em dia eu não sei tanto quanto tá, mas provavelmente deve continuar sendo as embalagens e o chocolate o mais caro. Então quando você completa com chocolate, vai ter uma despesa a mais. Você também pode comprar mais nesse cone. Referente à marca dos produtos que eu usava, o pensamento é o seguinte: quando você faz alguma coisa para comer, você tem que pensar, eu comeria? Meus amigos comeriam? Será que isso vai vender? Então você vai lá comprar os produtos para fazer os cones trufados. Compra o produto que você comeria, né? Não precisa ser o mais caro da prateleira, não pode ser o mais barato para você ganhar mais dinheiro, porque senão o seu cone vai ser ruim, entendeu? Você tem que comprar um produto de qualidade, um produto gostoso, porque é alimento, né? Então você não vai conseguir vender uma coisa ruim. Você até consegue vender, mas você não conquista o cliente. Então você tem que comprar um produto bom, um produto gostoso. Não precisa ser um de marca, o mais caro, mas tem que ser saboroso. Que chocolate usar? Naquele vídeo eu já tinha explicado que era fracionado, mas tem gente que não conhece sobre o chocolate, então eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu acho que existem uns 3 tipos de chocolate. Hidrogenado, que é aqueles do guarda-chuvinha, sabe? Que a gente compra em vendinha assim, guarda-chuvinha, moedinha, que fica aquele sebo no céu da boca. Então, esse é o hidrogenado. Tem o fracionado, que é o que eu usei para fazer os cones. Ele não deixa sebo, né, na boca, mas ele também não dá para comer em grande quantidade. Por exemplo, não dá para você fazer um ovo de Páscoa com ele, porque ele é enjoativo. Então, ele é mais para fazer só essa cobertura mesmo, só banhar o que você for fazer. E tem o temperado, eu acho que é assim que chama, que é aquele ao leite, sabe? Que você precisa derreter, misturar ele até ele chegar numa temperatura certa, porque se ele não chegar nessa temperatura, ele não endurece e aí você não consegue trabalhar com ele. Então, o que eu usei para fazer os cones trufados é o fracionado, que ele é gostoso e fácil de trabalhar. Por quê? Ele não precisa ir na geladeira. Você derrete ele, faz o que você tem que fazer, espera ele endurecer, né, na temperatura ambiente, e aí ele já vai estar pronto. Simples assim. Mas não que você não possa fazer com o hidrogenado, que eu não indico. Eu acho que o hidrogenado não indico pra nada. É um chocolate que podia ser descartado, porque ele é muito ruim. Não consigo imaginar onde eu usaria aquele chocolate. Mas o temperado, pode usar para fazer ovos de Páscoa, que ele é gostoso, né, dá pra comer em grande quantidade. E não que você não possa usar nos cones, mas se os cones forem para a geladeira, a umidade da geladeira vai fazer ele murchar. Então isso vai acabar estragando o cone. O pessoal também perguntou quanto tempo dura o recheio, né? E quanto tempo dura ele já pronto. Olha,
quando você faz o recheio em casa, ele dura mais ou menos assim uns 10 dias. Não que o cone chegue a ficar 10 dias na sua casa, porque quando você começa a fazer e começa a vender, você não vai fazer tipo 100, sabendo que você só vende 10, né? Então você faz de acordo com a sua venda. Eu fazia mais por encomenda, então não dava tempo de estragar. Então ele ficava, sei lá, no máximo 3 dias na minha casa. Quando ficava muito, ficava, sei lá, uma semana, 8 dias. E mesmo assim ainda tava crocante, ainda tava com recheio bom. Mas você também pode usar os recheios prontos. Não são ruins, eu usava alguns. Então você não precisa fazer os recheios, né? Você pode comprar os prontos, que eles são bem bons, substituem bastante os caseiros. E eles têm conservantes, então eles duram mais. Então se o problema é esse, você pode usar os recheios já prontos. Eu vi o pessoal falando que a casquinha murchou. Quando você coloca na geladeira pronto ou na hora de produzir, ele vai murchar mesmo. Não adianta, não pode pôr na geladeira, porque a umidade da geladeira deixa a casquinha mole. Então não é legal colocar na geladeira. Se você não tenha colocado na geladeira e mesmo assim murchou, talvez seja porque o recheio estava muito líquido. E aí talvez também o chocolate não tenha endurecido o suficiente para quando você recheou. Colocar o recheio quente também pode fazer com que a casquinha amoleça. Então tem que tomar cuidado com isso também. O que mais que eu posso falar? Sobre a base, que todo mundo perguntou. Aquela base que eu usei no vídeo, ela já vinha na caixa que eu comprei os cones, entendeu? Ela é um suporte que vem próprio na caixa de cone. E eu só encapei com papel, porque o chocolate que cai, quando ele cai no papelão, nossa, o papelão fica nojento. De colocar com papel alumínio, e o papel alumínio dá pra você limpar melhor, né? Então dura um pouquinho mais. Eu tinha bastante porque eu fazia bastante, né? Mas vem junto na caixa que você compra os cones, é só você encapar pra ficar bonitinho. Muita gente tá perguntando também por quanto pode vender os cones. Aí depende, né? Depende de quanto você gasta pra fazer, depende de quanto tempo você dedica pra fazer, então não tem um valor específico que eu posso falar, não, você pode vender por tanto. Mas quando eu vendia por R$3 aqui em São Paulo, era a média que todo mundo vendia. Hoje em dia eu já vi que tem gente vendendo por R$4 na internet, então é complicado, né? Você tem que saber por quanto estão vendendo na sua região e vender o mesmo valor. Espero que eu tenha respondido todas as perguntas. Se vocês ainda têm perguntas, pode deixar no comentário desse vídeo. Vou respondê-las, talvez só por escrito ou fazer outro vídeo respondendo também. E espero que vocês gostem. Até o próximo!